Diego Ribas sincero sobre a fase do Flamengo e do Lucas Paquetá. Compara, inclusive, com momentos que já viveu no Mengão. Reflexão interessante do ex-jogador do Flamengo, né, campeão, né, multicampeão pelo Mengão. Vamos lá, olha só, o Diego Ribas, eu já vou começar direto por isso, falou sobre a situação do Flamengo, a chegada do Lucas Paquetá, e a gente vai reagir aqui a essa fala do Diego Ribas ao pessoal do Lance e ESPN, são outros jornalistas ali que também estavam presentes, mas vamos ouvir aqui, ó. Os dois são difíceis e tem que ser respeitado tudo que o Flamengo fez o ano passado, as vitórias, mas nós sabemos que começa um novo ano e a pressão ela continua, as cobranças continuam. Tem que ser respeitado o que o Flamengo fez no ano passado, o Diego Ribas falando, tá? E a cobrança ela deve continuar quando você joga no Flamengo. Eu acredito que os jogadores lá eles sabem disso, então são os primeiros que querem ter o resultado. A cobrança deve continuar, que a cobrança deve continuar e que os jogadores que estão lá sabem disso, né? E importante ele dizer isso, ao contrário do que aconteceu, a gente vai pegar a fala dele sobre o Felipe Coutinho também, ao contrário do que aconteceu no Vasco, que o Felipe Coutinho acabou indo embora por questão de pressão, de torcedores e tal, o Diego falando que no Flamengo o jogador tem que gostar dessa pressão, que a pressão tem que continuar e que os próprios jogadores vão querer mudar isso aí. Mas é claro que no momento não tem conseguido, é verdade, não tem conseguido os resultados, o futebol também, mas eu acredito que seja passageiro, a solução está lá dentro, assim como os problemas, a maior responsabilidade de quem está lá dentro. A solução está lá dentro, assim como os problemas, né, a solução está lá dentro, né? A solução está lá, eu acredito que o Flamengo vai encontrar o caminho do bom futebol e naturalmente voltar a vencer. Bom, só para encerrar. Então o Flamengo vai encontrar, ele tem certeza que o Flamengo vai encontrar o caminho do bom futebol e vai vencer. Você era um meia, clássico, camisa 10, fez muito sucesso no Flamengo e a gente teve um retorno recente agora do Paquetá. Eu acho que esse começo não foi como a galera estava esperando. O que você acha desse jogador? Eu acho que valeu todo o valor investido e ele vai recuperar o futebol dele ao longo da temporada. Eu acho que super... Bem começo, tá? Bem começo ainda da nova jornada do Paquetá. Esse título da Recopa é muito importante, essa virada, essa vitória é muito importante. O Flamengo precisa vencer, mas é óbvio que eu fico bem preocupado com esse começo de 25 ser parecido com 23 e até mesmo parecido com aquele Flamengo Independiente que o Paquetá estava em campo, faz o gol no Maracanã e acabou empatado. Então a gente tem que estar com o alerta ligado porque o Flamengo precisa muito desse título. Vamos ver o que o Diego vai falar sobre a chegada do Paquetá, mas eu acho que é impossível negar que foi um movimento fantástico do Flamengo, se vai dar certo ou não são outros 500. Não, eu acho que no futebol ninguém dá nada pra ninguém, assim como na vida, na tua vida, ninguém deu nada pra você, você conquistou. Eu joguei no futebol da mesma forma, tudo bem. Ele conquistou, se pagaram pelo Paquetá é porque ele apresentou e mereceu, então chega com uma expectativa muito alta, é um jogador que já disputou a Copa do Mundo, que tá acostumado também a essa pressão, encontrou o Flamengo não no seu melhor momento, né, coletivamente, ele individualmente nós sabemos que vai evoluir, pode evoluir, mas a expectativa é muito boa, é um grande jogador, tem uma história maravilhosa com o Flamengo. Acho que esses momentos de dificuldade, eles não podem apagar, né, o que cada jogador representa, e muito menos tirar a esperança do que vem pela frente aqui. Valeu, Diego. Então o Diego Ribas falando sobre o Lucas Paquetá, concordo, eu acho que há uma precipitação na análise, principalmente do Lucas Paquetá, há um exagero na questão do Felipe Luiz, eu já falei que não está conseguindo fazer um trabalho bom esse ano, não está conseguindo botar esse time para jogar, mas há um exagero também nos ataques, me incomoda sim algumas situações envolvendo Samuel Lino, Plata e companhia, jogadores aí que eu acho que a gente tem que estão melhores do que eles e que mereciam uma sequência, né? O próprio
Everton Araújo também no meio, o Cebolinha. Então, é apenas uma questão de que a gente acredita que certos jogadores, meritocracia, mereciam ter mais oportunidades. E é uma crítica pontual, e eu não peço a cabeça do Filipe Luís, eu peço paciência, inclusive, tenho certeza que ele vai voltar a fazer um grande trabalho em 2026 pelo Flamengo, volto a dizer, ele vai fazer um grande trabalho. Acredito que muitos torcedores vão estar chateados com a declaração do Filipe Luís com relação à questão do racismo com o Vini Júnior, porque não, realmente ele teve até que se explicar. Foi uma declaração que irritou muita gente, eu inclusive não gostei de algumas das coisas que ele falou, eu esperava muito mais uma defesa dele já de imediato, com relação ainda mais a um cria do Flamengo, né, um jogador revelado pelo Flamengo, brasileiro, negro, que precisava de todo o apoio. Ele se explicou, não explicou alguns pontos, mas eu acho que mesmo com tudo isso que está acontecendo, eu nunca vou deixar de torcer por um grande ídolo do Flamengo, um jogador que teve história de títulos e de respeito ao clube, e um ex-jogador, né, e um técnico que já é tão vitorioso com a idade que tem, com pouco tempo de trabalho, e que eu acredito que possa dar a volta por cima, sim, tá? Então eu acredito sim, tá? Acredito na volta por cima do Felipe, acredito que a solução está lá dentro, como o Diego falou, e ele vai encontrar uma solução. Mas ele tinha que parar de insistir em determinadas peças e não dar oportunidade para as peças que merecem, e tentar, volto a dizer, encontrar uma sequência, dar uma sequência para um time, encontrar um time titular, ou próximo disso, pelo menos. Olha, o Felipe, você precisava encontrar o esqueleto desse time, a estrutura desse time, pelo menos uns 6, 7 jogadores que sempre estejam jogando, que estejam entrosados. Tá? Essa é a minha ideia. Quando você muda tudo o tempo todo e insiste com alguns jogadores que estão até irritando os torcedores, ou alguns jogadores que a gente percebe que estão pedindo passagem e que não conseguem ter uma sequência, jogar um jogo inteiro, o caso do Cebolinha, é apenas uma dica por torcer por você. Quando eu critico, é porque eu estou torcendo por você. É porque eu quero o seu melhor, quero o melhor para o Flamengo. E eu acredito que você pode voltar a fazer isso pelo Flamengo, fazer o melhor pelo Flamengo. Olha só, o Diego Ribas, antes de a gente trazer todas as informações do jogo e também a questão da janela, o Diego Ribas, ele falou também sobre a questão do Coutinho, do Felipe Coutinho, tá? Olha só. Antes de tudo, com muito respeito, né? É algo muito pessoal. Já tive com o Coutinho, tivemos juntos na seleção, então eu respeito muito a história dele no futebol. Na minha situação, como eu falei, eu não sei os bastidores, como foi o dia a dia do Coutinho, não sei o que está acontecendo exatamente, então fica até difícil de opinar. Mas eu posso falar por mim, como você disse, eu vim para cá preparado, eu sabia de tudo que eu ia enfrentar, do desafio, do projeto que nós tínhamos pela frente e que existiria uma pressão muito grande. Então eu decidi encarar, independente de qualquer coisa, eu faria tudo de novo. Foi uma situação muito difícil e delicada, que eu não desejo a ninguém. Eu acho que nosso futebol tem que evoluir cada vez mais, que respeite-se cada vez mais os atletas. Mas ele não deixou de dar uma crítica ali ao Coutinho, né? Ele faria tudo de novo, encararia tudo de novo, a pressão toda de novo, e ele já falou também, antes ali, quando ele fala do Felipe, do Paquetá, do momento do Flamengo, é que tem que ter pressão, e deixa claro que ele sempre esteve preparado para esse tipo de pressão. Já o Coutinho não, né? Mas se for necessário, eu encaro minha vida assim, de enfrentar esse tipo de situação para realizar meus sonhos, alcançar meus objetivos, eu faço de novo, né? Faria tudo de novo. Então, essa é a minha situação. Eu desejo tudo de bom pro Coutinho, pro Vasco, e que ele se encontre e volte a jogar o melhor futebol dele. Tá, então ele fala aí com respeito, óbvio, mas deixando claro que ele, né, não teria medo de viver tudo, na verdade, viveria tudo de novo, né, no Flamengo.